Olá, meus amigos. Estamos aqui hoje para mais um vídeo em que vamos falar um pouco sobre a nossa profissão de mecânico de aeronaves, né? E hoje, para aqueles que estão iniciando na profissão, já deve, você já deve ter observado aquelas pessoas assim no aeroporto que ficam com ou lanternas ou raquete, né? Fazendo movimentos, sinalizando para as aeronaves. Esse procedimento é chamado de marshalling. O marshalling exatamente tem o objetivo de guiar, né? São pessoas que estão guiando o piloto para facilitar o piloto a estacionar a aeronave de maneira correta, né? Na marcação, no gate ou no finger determinado pela administradora aeroportuária, ok? O marshalling normalmente em grandes aeroportos eles são feitos por funcionários, né, treinados pela administradora aeroportuária. Mas todo mecânico de aeronave deve estar familiarizado com este procedimento, né, com a simbologia, o que representa, o que significa cada gesto, cada movimento, né. Coisas importantes para que o mecânico possa, ou qualquer um que faça este procedimento de marcha, estar atento a se posicionar de uma maneira que o piloto sempre esteja, né, no seu campo de visão e vice-versa. Outra coisa, além de estar familiarizado com a simbologia, o mecânico ele deve procurar desenvolver, né, o feeling, né, ter experiência. E para isso, né, para você conseguir essa confiança de fazer esse procedimento, é necessário que você aproveite as oportunidades com pessoas mais experientes, né? Não parece nada não, mas não é tão simples você fazer ou sinalizar, né, para que o piloto coordene os movimentos da aeronave na manobra, né, e alinhe a aeronave nas marcações que nós encontramos nos aeroportos, nos fingers, nos gates. Em todos os aeroportos você vai encontrar uma linha e uma marcação final, né, onde o trem de pouso do nariz ele tem que parar em cima desta marcação. E cada marcação, muitas das vezes, é designada até pelo modelo de aeronave. Essas marcações são feitas baseada na área que aquela aeronave vai utilizar, com as questões até de segurança, para que não haja colisões com outras aeronaves. Ok? Então essa marcação é de extrema importância ser seguida e a aeronave parar em cima dela. Ok? E cabe, né, ao executor do marshalling fazer, sinalizar no momento certo para que tanto em alinhamento quanto no momento certo de frear a aeronave sejam eficientes. Legal? A minha intenção hoje é só apresentar, né, os movimentos, né, e o que representa esses movimentos em termos de marcha, só para uma ambientação. Eu sugiro a todos que, a partir deste conhecimento, desse vídeo, façam comparações com os diversos vídeos que nós encontraremos em canais como o YouTube, né? Existem, só consultar lá o procedimento de marcha. Vocês vão ver companhias aéreas fazendo estes procedimentos. Vocês também podem comparar, né, e passar a observar esses vídeos, que em alguns casos
há uma deficiência, né, o, o, o mecânico ele não conseguiu sinalizar, né, no momento correto, e você observa que o piloto muitas das vezes tem que ficar tentando corrigir, né, o nariz do avião para atingir um alinhamento e o correto posicionamento da aeronave para estacionar. Muitas das vezes ele consegue alinhar o trem do nariz, mas os trens principais ficam, né, fora de posição. Isto é devido ao momento exato do mecânico sinalizar para ele fazer a curva, né, uma curva coordenada, ok? De acordo com as demarcações do pátio. Que outra coisa que o mecânico tem que estar ciente, e nós falaremos isso numa outra oportunidade. Vamos então, antes de mais nada, vou falar aqui onde você pode encontrar referências, né, para fazer esse estudo, essa análise. Nós temos aqui a instrução suplementar da Agência Nacional de Aviação Civil, é chamada de IS número 153-109, né, e que vai te dar todo esse material, toda essa instrução que nós vamos ver aqui hoje, ok? Inicialmente, podemos visualizar esta figura em que o mecânico ou o agente, né, do aeroporto, ele posicionado na ponta de asa, ele vai dar uma orientação tanto para tratorista quanto para piloto, né, de que o pátio está desobstruído, ou seja, a área não corre risco de colisão com outras aeronaves ou equipamentos. Então, nesse caso, ele estendeu aqui, ó, o braço direito e fez movimentos leves, né, laterais com o braço esquerdo, né, sinalizando, então, que a área está desobstruída. Nesta outra figura, o mecânico, o agente, ele vai sinalizar, né, para a aeronave assim que a aeronave saia da pista de taxiamento e acesse ao pátio de estacionamento, ao pátio de manobra. Então, para o piloto já se orientar aonde ele tem que estacionar a aeronave, ele vai buscar, vai procurar, né, este agente e iniciará o marching. Então, nesse movimento, ele vai do horizontal para vertical, fechando um pouco o braço, né? Então, nesse movimento, ele vai sinalizar para o piloto que naquele ponto é que ele vai estacionar. Lembrando sempre que ele vai ter que ficar numa posição e que o piloto enxergue com facilidade. Já esse movimento, né, em que ele está com o braço estendido e depois ele abaixa e leva a direção, né, de um outro foco, né, esse movimento ele representa assim, quando você observar que onde você está não vai ter condições, né, de continuar o campo de visão, o contato visual com o piloto, você transfere para um outro agente ou um outro ponto, né, esta manobra de marcha, ok? Então você vai já ter uma outra pessoa posicionada em melhor condições. Isso normalmente acontece quando há uma distância muito grande no pátio, né? Então um mecânico ele vai transferindo para o outro até chegar no gate correto.
né? Ou muitas das vezes, como eu já vi até em vídeos, o mecânico ele transfere para um controle, né, de torre ou algo parecido. Então ele sinaliza, ele aponta, né, a raquete ou a lanterna para aquele ponto de transferência, ok? Então este é um movimento, ele vai achar e vai apontar para o próximo ponto que vai dar continuidade à sequência no direcionamento até estacionar a aeronave. Muito bem. Este movimento, né, os cotovelos na altura do peito e fazendo movimentos laterais, significa prosseguir em frente, ou seja, a aeronave continuar na sua aproximação. De acordo com a velocidade do movimento, o piloto também ele vai seguindo o ritmo, né? Uma coisa que eu ia comentar, que eu acho que eu até esqueci de falar na sequência do raciocínio, né? Que os pilotos, quando eles percebem que o mecânico ele não está familiarizado, ele usa um pouco da prática dele para ajudar, né, a alinhar a aeronave, ok? Mas não podemos, de certa forma, contar com isso. Temos que estar preparados para este procedimento de marcha. Seguindo, então, a nossa sequência de movimentos, este movimento aqui, ó, ele representa girar para a esquerda. Observem que ele está esticando o braço direito e movimentando o braço esquerdo. Por quê? Na verdade, ele está apontando para a direita, porém, nós temos que ter aqui esse detalhe aqui, ó. Do ponto de visão do piloto, né, o piloto está de frente, então o braço esticado está sinalizando para ele virar para a esquerda do piloto. Ok? Então temos que ter esta noção, né, do que o piloto vai, para onde o piloto vai guiar. Apesar de ser o braço direito, né, para o piloto você está apontando para o lado esquerdo da aeronave. Então ele tende a girar, fazer a curva para a esquerda. Da mesma forma, o oposto. Tá? Se ele estender o braço esquerdo para o piloto, ele está olhando de frente, você está sinalizando para ele virar à direita. Então isso é importante ter esta noção. Na altura dos ombros, fazendo um movimento leve, lento, né, até cruzar as raquetes ou a lanterna, significa uma parada normal. Então o piloto ele vai freando lentamente e quando você cruza ele faz a parada total da aeronave. Já nesta outra situação, já é uma parada de emergência. Você observa que ele já não está na horizontal como na parada normal. Ele já está com o braço um pouco mais elevado e faz um movimento mais brusco, né, para que o piloto freie com maior velocidade. Nesta outra figura, podemos visualizar, né, que você vai levantar a mão e vai fazer, que eles chamam de serrar, né, os punhos. Este movimento representa, né, vai indicar para o piloto para ele acionar os freios. É como se fosse assim, puxar o freio de mão no carro. Tá? Então, que a gente chama de parking, né? Ou já popularmente chamando parquear, né, a aeronave. Então, esse movimento. E você tem que sempre ter um feedback do piloto.
né, uma confirmação de que ele acionou o freio, né, de pátio, que é o parking, ou parqueou, né, a aeronave. Da mesma forma, na liberação da aeronave, né, quando você já quer que ou o tratorista quer sair, né, quer empurrar a aeronave para a posição e iniciar o pushback, você vai solicitar ao piloto, né, com a mão cerrada, você vai abrir a mão, indicando que você quer que ele libere o freio, né, ou desparqueie a aeronave. Este outro símbolo aqui, esse movimento, né, com a jaquete ou com a lanterna, você faz um movimento para dentro, né, e topando uma com a outra, você está representando, está avisando ao piloto de que o avião já foi calçado, ou seja, os mecânicos já colocaram aqueles, como se diz, calço, né? Os dispositivos que vão prender a roda, o movimento da roda, em todas as rodas. Lembrando que o mecânico, assim que o avião parar, né, ele coloca os calços no trem de nariz, porém, nos trens principais, ele só pode se aproximar no momento do corte de todos os motores e que o piloto desliga a luz de anticolisão, que a gente chama de beacon light. Essa é uma luz vermelha que fica no ventre da aeronave e acima da aeronave também. Quando ele faz isso, ele está dando ou sinalizando que já não há mais o perigo de alguém ser, né, sugado pelos motores. Os motores já foram cortados. Okay? Aí sim o mecânico pode se aproximar e efetuar o calço, ou calçar os trens de pouso principais. Muito bem. Da mesma forma que nós sinalizamos que calçamos o avião, na saída da aeronave, nós vamos sinalizar, né, para o piloto que os calços foram removidos. Então esta aí é a simbologia, a raquete posta para fora, né? Uma oposta à outra. Já nesta figura, normalmente, determinadas situações, nós temos que nos comunicar sem o interfone. Né? Situações como tempo instável, né? Não precisa estar caindo temporal, basta a proximidade, né? Inclusive os manuais já informam isso, né? De alguns quilômetros de má formação ou nuvens pesadas que podem provocar ou gerar riscos de relâmpagos. Já temos também diversos vídeos que mostram o momento de um raio. O tempo só estava simplesmente fechado. Não estava chovendo, não estava temporal. E o raio caiu na deriva de um avião, né, e por um milagre não atingiu o mecânico que estava na fonia, porque instantes antes ele largou o fone e se afastou da aeronave. Então, alguns vídeos mostram situações como essa, que são perigosas. Então, nestas condições, né, condições atmosféricas adversas, não é recomendado a utilização de interfone. Então, a comunicação é feita, né, no visual e exatamente utilizando determinados recursos ou simbologias, tá? Alguns movimentos que vão
representar, né, uma comunicação com o piloto. Neste caso aqui, podemos visualizar, né, o mecânico girando o braço direito com a raquete ou a lanterna para cima, e o braço esquerdo vai apontar para o motor a ser acionado, ou que está sendo acionado, ok? Então, essas daqui são representações para acionamento do motor. Então, você vai estar dando uma confirmação ao piloto de que o motor está sendo acionado. Da mesma forma, quando houver a necessidade do piloto cortar o motor, ele vai levantar o braço esquerdo e com a mão direita ele vai fazer, né, esse movimento que é próprio, né, de corte. Então ele está pedindo para cortar o motor. Deixa eu vou comentar sobre isso e só fazer uma retrospectiva de outra figura. Aqui, com os cotovelos na altura do peito e abaixando as mãos lentamente, você está sinalizando tanto para o tratorista, né, o operador de pushback, quanto para o piloto, reduzir a velocidade da aeronave. Então você vai fazendo assim e ele vai reduzindo, né? Lembrando que o ritmo do movimento também é importante. Só comparar aqui, ó, este movimento de reduzir a velocidade, deixa eu ver o outro que eu havia comentado aqui. Esse aqui de prosseguir em frente. Prosseguir em frente, tá vendo? Já é daqui do peito para cima. E o outro que eu falei, você vai abaixar o cotovelo, né, para sinalizar, né, a redução da velocidade. Ok? Então tá aqui a diferença. Nesta outra figura, aqui ele está se referindo à potência do motor. Tá? Então, por exemplo, lembrando sempre assim, neste caso, ele está movimentando, o braço esquerdo está para baixo e o direito está fazendo um movimento, né, vertical. Sendo que, para a posição do piloto, qual motor que ele quer que reduza a potência? É o esquerdo. Tá legal? Apesar de você estar movimentando o braço direito. E vice-versa. Se for o motor direito, você vai fazer um movimento com o braço esquerdo. Esse daqui já é um movimento mais para pushback, né? Para o tratorista, que você está, né, falando para ele recuar. Então você vai fazer um movimento circular entre um braço e outro, com a raquete na horizontal. Esta figura, né, enquanto ele está recuando, você fala assim, virar enquanto recuando, né? Ou seja, para onde que o trator vai jogar a cauda do avião. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa situação ele está falando para a cauda do avião virar à direita. Se a cauda do avião vai virar à direita, ele aponta, né, o braço esquerdo. Porque na visão do tratorista, de quem está fazendo pushback, o lado direito, né, é este. Ou seja, a cauda do avião tem que ser jogada para este lado aqui. Tá certo? E este outro movimento é para frente,
para cima e para frente. Então, enquanto o outro braço está estendido, apontando para o lado que a cauda deve ser jogada. Tá? Então, observe que o lado esquerdo apontando, né, na visão de quem está do tratorista, é o lado que tem que jogar a cauda. Então, requer um certo treinamento lembrar desses detalhes. Okay? E aqui a situação oposta. Ele quer que a cauda vire para o lado esquerdo. Então, na visão do tratorista, né, ou até do piloto, você está sinalizando aqui com o braço direito, né, mas para jogar a cauda para a esquerda. Ok? Situações, né, de comunicação, quando não há uma fonia direta. Aqueles casos que eu citei sobre mau tempo, né, sobre condições, ou até mesmo uma situação assim que o interfone deu problema na hora da operação lá de ramp transit. Você vai se comunicar, né, através de sinais. Então, uma forma de se comunicar ou confirmar qualquer coisa com o piloto, né, é o afirmativo ou tudo livre. Na hora de virar o motor também você já dá o ok. Botando a régua, a lanterna ou a raquete para cima, nesta posição, e o outro braço, o braço esquerdo para baixo. Ou simplesmente, se não tiver nenhum recurso, você faz o joinha, o ok. Ok. E da forma negativa, ao contrário, ou com a mão com o polegar para baixo, ou com a raquete, a lanterna para baixo. Agora, uma situação bem crítica. Você está lá observando, o piloto fez lá o acionamento das turbinas durante o pushback do motor. A turbina é uma parte do motor. Acionou o motor e você observou fogo. Né? Você então pode sinalizar o braço esquerdo estendido, está sinalizando que o motor está pegando fogo. E o braço direito você vai fazendo, né, este movimento em forma de 8 para alertar o piloto de que há fogo no motor. Se o braço esquerdo estiver para baixo, significa ou representa, né, que o que está pegando fogo não é o motor, mas sim o conjunto de freio. Isso provavelmente depois de um pouso, né, em que foi exigido uma frenagem mais forçada, em alguns casos pode haver indícios de fogo, né, no conjunto de freio. Aí você, para baixo, você vai estar sinalizando que o conjunto de freio está em chama. Outra situação, ainda fora da fonia. Você vai pedir ao piloto, vai sinalizar para o piloto para ele manter a posição da aeronave. Ou seja, não sair com a aeronave. Movimento característico de, por exemplo, quando o pushback, o tratorista já posicionou a aeronave para ela iniciar o taxiamento, porém ele tem que desengatar o trator e a barra de reboque. Enquanto ele está fazendo esse desengate, né, o mecânico está sinalizando para o piloto não movimentar a aeronave. Ok? E depois de tudo liberado, aquela saudação, né, ao comandante. Aqui não mostra, mas você já apresentou ao piloto os pinos, né, que são utilizados para bloqueio do movimento do trem de pouso,
que são itens de segurança, e o pino, que é utilizado na válvula do steering, né, durante o processo de aeronave estacionária. Já falamos isso em outras situações, a função desses pinos. Okay? Em outros vídeos já foi comentado. Só o reforço aqui de algumas sinalizações que a gente chama de comunicação técnica ou de serviço, tá? Que são aquelas situações que tem que haver você só tem disponível, né, o visual. Nessa situação ele fala aqui, ó, não toque nos comandos. Digamos que houve a necessidade lá do mecânico fazer uma checagem lá de uma suspeita de vazamento no motor enquanto a aeronave se prepara para sair, iniciar o seu taxiamento, né? O mecânico vai ficar, né, com a raquete vai ficar deitada, com o braço direito estendido, o braço direito, e o braço esquerdo abaixado, sinalizando para o piloto aguardar, não mexer em nada, tá? Ou até mesmo um comando de superfície primária também pode ser. Ele é uma forma de ele não mexer em nada. Esta outra simbologia é para quando o piloto ou o mecânico, né, sinalizar de que a energia elétrica, né, a external power, foi conectada à aeronave. Aqui, então, ele faz simplesmente um T, informando que o cabo foi conectado à aeronave. Tanto o piloto pode pedir, conecta a força externa, né? E aí você vai confirmar que conectou. Da mesma forma, na hora do pushback, ele pode pedir lá para você desconectar a força externa e você vai confirmar. Esta situação, por exemplo, de força externa, ele pode solicitar numa situação em que a APU, que é o motor auxiliar da aeronave em solo, né, pode ser usado tanto em voo, mas normalmente é utilizado em solo. Se a APU estiver inoperante, né, o piloto vai solicitar então equipamentos de apoio, né, equipamentos de solo para o atendimento da aeronave. E que aí vai suprir força pneumática e força elétrica, né, a GPU e a LPU. Tá? Nesses casos, então, ele pode sinalizar desta forma. Outra solicitação normalmente eles tocam uma buzina, aí você pode, se não tiver com interfone, né, você vai olhar para o piloto e ele vai fazer assim, sinalizando porque ele quer se comunicar por interfone com o mecânico, com o solo, que ele chama de solo. Solo são assistência de pessoas que estão fora do avião, no solo, literalmente. Aqui. E por fim, nesta situação ele estende o braço esquerdo e o direito ele faz um leve movimento, né, de baixo até a altura do peito. Nesses casos é para sinalizar para o comissário estender ou recolher escada. Em determinadas aeronaves, que hoje em dia até é difícil de a gente encontrar, mas aquelas
aeronaves que têm escadas próprias, né? Que são embutidas na fuselagem. E quando chega no aeroporto, através de painel de controle, o comissário ele vai estender a escada ou recolher. Então o mecânico pode realmente fazer esse movimento e o comissário já saber que a área está livre para estender a escada. Ok? Bom, pessoal, espero ter contribuído de alguma forma. Lembrando que alguns outros movimentos, que esses movimentos essa simbologia que eu apresentei aqui, é voltada mais para aviões. Mas nós temos outra simbologia para helicóptero, né? E que eu não quis assim me estender muito, mas você pode consultar naquela instrução suplementar da ANAC, ok? Que eu coloquei no começo do vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma. Aquelas pessoas que queiram tirar dúvidas, dar sugestões, entrem em contato, né? Ou participe do canal. E eu vou tentar assim ajudar da melhor forma possível a todos. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.